Princípio ativo. Gente, o que é um princípio ativo, né? São compostos químicos produzidos por plantas, tá? E tem alguma atividade terapêutica. Então, vamos supor a camomila, né? A camomila, ela tem um princípio ativo que promove um relaxamento, tudo bem? Né? A dipirona, um antitérmico, né? E por aí vai, tá bom? As substâncias ativas das plantas medicinais podem ser produtos do metabolismo primário ou secundário. Ou seja, o metabolismo primário é aquele que é indispensável à vida da planta. Por exemplo, a produção da sua energia, tá? Ou secundário, né? Próprio da individualidade da planta. Por exemplo, algumas uvas, né, produtoras aí que são usadas na produção de vinhos, elas possuem uma substância chamada tanino. Essa substância, ela é uma defesa da planta, então ela é uma substância de metabolismo secundário, tá? E essa substância pode promover em várias pessoas dor de cabeça, por exemplo, né? Então tem gente que toma vinho e tem dor de cabeça, provavelmente é por conta de um tanino, tá bom? Então, mas era para isso que a planta produziu? Claro que não. A planta produziu essa substância para se defender das pragas, bactérias, fungos. Lembra que a gente estava conversando que tem a cutícula, mas a cutícula também não dá conta de tudo, né? Ela protege, claro, mas ainda tem os patógenos. Então a própria planta pode produzir alguma coisa para se defender, tá? Então seria o metabolismo secundário. Tudo bem a diferença? As substâncias medicinais são, na maioria das vezes, resultantes desse metabolismo secundário, né? Por quê? Porque a gente já sabe que ela está produzindo alguma coisa. Então, essa produção de algo da planta faz com que ela tenha esse diferencial, né? E esse diferencial que a gente encontra nessas substâncias chamadas de princípios ativos, tá bom? Relacionando, claro, a interação da planta com o meio que envolve. Então, se é uma planta que ela se desenvolve numa área que tem muitos fungos, talvez ela tenha alguma defesa para não ser atacada por esses fungos. Tudo bem? E aí, se estudado e se tiver alguma atividade terapêutica, né, chega a ser estudado pela comunidade científica, tá? Além disso, os teores dos princípios ativos produzidos não são estáveis, tá bom? Então tem muita interferência aí. Eu posso ter uma planta que produz uma mesma substância em duas regiões e eu vou encontrar teores, né, ou seja, quantidades bem diferenciadas nessas duas regiões, tá bom? Então uma coisa muito importante quando a gente trata a farmacobotânica é saber a forma da colheita, a forma da secagem, a forma da estocagem desse material, porque senão a gente acaba interferindo no princípio ativo que ela contém, tá certo? Elas se distribuem pelos diferentes órgãos das plantas de forma desigual. Então, às vezes, o princípio ativo está na folha, mas a quantidade de princípio ativo na raiz é tão forte que ela se torna tóxica, entende? Então, não é utilizada a parte da raiz, tá? Coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque principalmente na cultura popular, né, as pessoas acabam fazendo aqueles chás cheios de plantas e acabam colocando a estrutura inteira. Isso mexe no teor desse princípio ativo. E isso pode levar a dose terapêutica e a dose tóxica, né, a ser confundida, tá? E aquela planta, então, que era para auxiliar em alguma coisa, ela se torna mais um problema, tá bom? Sendo assim, estão sempre concentrados em maior quantidade em determinadas partes, que podem ser raízes, caules e folhas, né? Sementes ou flores. Por exemplo, o ginseng, né? Que concentra seu princípio ativo na raiz, tá? Então não tem nada do ginseng na folha. Até tem, mas é muito pouco, não serve para o que a gente precisa. O hibisco, por exemplo, a gente utiliza a parte da flor para fazer chá, né? Já o ginseng a gente usa a raiz, né? Então essas estruturas são variáveis, tudo bem? E aí, gente, olha só, vai ter para vocês preparo da isicata, né?
Agora vocês vão começar a fazer a EasyCata, tá bom? Usem esse tempinho ainda hoje para poder já pesquisar alguma plantinha, dá uma olhada em casa se você tem algum tempero, alguma coisa que você queira utilizar, tá? Se já tiver como, já faz a coleta dessa amostra, tá bom? Já coloca lá no papelão, no jornal, tá? Para começar a secar, para dar tempo de em junho a gente conseguir expor essas amostras que vocês levarão, né, na faculdade, tá? Todo o material está no portal, tá bom? Então já tá lá, esses slides já estão lá, né? O vídeo ele fica muito pesado para eu pôr no portal, então eu vou direcionar o link, tá? Desse canal do YouTube aí, tá bom? E vocês podem acessar, assim como eu fiz lá no nosso grupo, tá? E eu vou colocar também, assim, algumas perguntas, um exercício, só para não ficar realmente esquecida essa questão do que nós estamos estudando, tá? Vocês podem ir fazendo para treino, né? Aí na aula seguinte a gente comenta um pouquinho, eu sempre vou relembrando a aula anterior, tá? Caso haja alguma dúvida, alguma coisa de um assunto que já tenha sido abordado, mas que de repente te trouxe alguma dúvida, não tem problema nenhum, tá bom? Vocês podem me mandar mensagem, podem falar comigo, mesmo que não seja agora, né, nesse horário da aula, que eu estou disponível, tá bom? Para falar com vocês. Eu sempre respondo os alunos, não tem problema nenhum, tá? Assim que eu vejo a mensagem, eu já respondo, certo? Se quiser mandar por e-mail também, fiquem à vontade, eu coloquei lá no grupo o e-mail que vocês podem falar comigo, tá? Dúvidas quanto a EasyCata, eu acredito que sejam bastante comuns, tá bom? Não fiquem com a dúvida, manda mensagem para a Pro que eu ajudo vocês, tá? Ah, professora, essa planta é legal, essa não é? Pode mandar mensagem que a gente vai se falando, tá bom? Não tem problema não, tá? Acredito aí que o vídeo seja uma forma mais tranquila de acesso para todos, tá? Até porque eu é mais complicado para eu conseguir nesse momento fazer a aula ao vivo, né? Com o bebezinho, que ainda é pequenininho, não entendeu ainda, né? Que eu vou voltar a trabalhar direito, tá bom? Mas assim, vocês podem me mandar mensagem. Esse período que vocês estão assistindo todos esses vídeos, tá? Eu estou online aqui esperando. Caso haja alguma dúvida, vocês podem falar comigo. Se não houver agora, houver depois, também pode me mandar mensagem, tá bom? Lembrando que o portal tá lá, tá tudo lá para vocês, tá? E se precisar de mais alguma coisa, só falar com a prof, tá bom? Agradeço aí vocês a atenção. Uma boa noite, prazer em conhecer o primeiro semestre. Sejam muito bem-vindos ao curso, tá bom? Até mais, gente.